Uma vez, um renomado filósofo cientista disse: é impossível um anime isekai do Esquadrão Suicida ser ruim. Então vem comigo acompanhar um recap desse anime semanalmente, que por sinal já começou diferente lançando 3 episódios de uma só vez e eu já tô falando muito, quebrei o clima, bora. Vocês já pensaram como seria ir pra um mundo diferente desse? Um lugar com comida deliciosa, música de arrasar, camas hipermacias e muito mais. Não parece ótimo isso? Só que o cara tem que cortar o clima da Arlequina implorando pra soltar ele. Mas o Coringa chama por ela, então ela fala pra todos que vai levar eles até esse lugar, a um mundo novo. Cortando pra alguns cientistas em algum lugar, eles reportam pra Amanda Waller que tá tudo pronto. E ela dá a autorização pra inicializar. Com isso, algo começa a surgir numa plataforma embaixo deles. Mas antes, voltando pra onde estava nosso casal favorito, a polícia já chegou lá. O refém começa a tentar dizer alguma coisa pra eles, mas algo que estava apitando para. E é seguido por uma explosão e notas de piano. Nas ruas, tudo um caos. Mas o nosso casal tá elegante como sempre no seu veículo, que parece que em vez de volante é controlado por teclas de piano. A Arlequina fala que aquilo foi perfeito, mas o Coringa fala que foi apenas o prelúdio de um longo espetáculo. Só que a polícia acaba cercando eles. Mas isso não é nada pra Arlequina que puxa uma bazuca e explode tudo. Um mundo novo é música pros ouvidos do Coringa, é exatamente o que ele tava procurando. Ele rasga um dos sacos de dinheiro que tinham roubado e joga pro povo. E continua falando que o mundo moderno é muito feio, e o pior de tudo, é muito injusto. Cortando pros cientistas, parece que aconteceu algum problema. A potência é menor do que eles esperavam e não vai durar muito. Assim, a Amanda Waller fala pra aumentar a carga. Só que os cientistas falam que vai ser muita pressão pra ela. Mas a Amanda continua falando que ela não é uma pessoa, é só uma ferramenta pra abrir o portal. Desse jeito, ordens seguidas. Com o Coringa, ele fala que a Arlequina tem razão. No fundo, todo mundo pensa assim. Até os privilegiados que comem bem todos os dias e ficam por aí dando ordens aos seus inúmeros lacaios. Eles têm que abandonar o barco e ir pra um outro lugar, pra um novo mundo. A polícia continua atrás deles, mas eles nem se preocupam. Assim, a Arlequina usa seu taco pra jogar algumas bombas nos carros e explodirem eles. O Coringa continua falando que o motivo é porque a alma, a existência deles, ou o nome que ela quiser dar, tá gritando por dentro. Tá dizendo, isso não sou eu de verdade. As pessoas são idiotas, mas ninguém dá o salto adiante. Por isso, eles vão mudar as coisas. Usar o que for preciso, seja armas, pedaços de papel, tudo pra mudar o mundo. Mas de repente a Arlequina interrompe ele para o carro. Ela quer aproveitar uma bebida antes disso. Mudar o mundo é um trabalho puxado, né? E ela manda ele esperar aí porque a bebida fica ainda mais saborosa quando ela toma esperando o amado. E antes dela entrar, o Coringa chama ela e fala que ela é a melhor mulher que existe. Que responde falando que é só porque é a mulher dele. Desse jeito ela entra jogando dinheiro pra cima, mas parece que o pessoal não ligou muito pra ela não. Todo mundo se encara e ela vai em direção ao bar perguntando se alguém morreu por acaso. Ela pede alguma coisa doce, extremamente doce, e pergunta cadê o KJ. Aí o bartender fala que parece que ele pegou um resfriado. Com isso ela chama ele pra perto e fala uma curiosidade. Não tem nenhum KJ nesse bar. Os caras infiltrados já partem pra cima e ela estoura a garrafa na cabeça do bartender. Aí ela grita pro Coringa pra ele não entrar lá. Com os cientistas eles avisam pra Amanda Waller que precisam parar. Mas ela fala pra continuar e o portal enlouquece. Um pedaço de ferro passa zunindo por ela, mas ela nem pisca. Com a Arlequina, ela tá batendo nos caras com um sorriso no rosto. Eles também estão atrás do Coringa, então ele pega o carro e atropela um. Só que os caras têm reforço e armamento pesado, então ele tem que fugir. No meio de tudo isso, a Arlequina já derrotou todo mundo e consegue subir pra cima de um prédio pra fugir. Ela tenta entrar em contato com o pudinzinho dela, mas ele não responde. E enquanto isso, alguém joga uma faca nela. Ou seria uma katana. Parece que foi uma mulher mascarada em cima do outro prédio que jogou, que já pula pro prédio da Arlequina como se não fosse nada. Ela não entende o que uma samurai pode ter contra ela. Mas dito isso, a briga começa. A mulher de katana é bem habilidosa e consegue desarmar a Harley, que tenta fazer umas gracinhas pra fugir. Fala que a katana é bonita, mas a máscara deixa a desejar. Só que desse jeito ela tá sem nada pra atacar, então resolve tirar um cano da parede. E a briga tem uma baita coreografia, mas a Arlequina é encurralada e parece que a briga tem uma vencedora já. Com os cientistas, parece que a turbulência finalmente parou. E voltando pra nossa menina Harley, ela é entregue aos militares. Só que eles reportam pra menina de katana que o Coringa parece que escapou. Voltando pros cientistas de novo, a Amanda Waller fala que tudo começa ali. Eles finalmente abriram um portal pra um novo mundo. Parece que a parte do Isekai vai começar. Só que cortando para 6 meses depois, na Argus, a agência de respaldo e gestão para unificação de super-humanos, o chefe de lá tá falando que a Amanda Waller é maluca. Eles são super vilões, os piores dos piores. E se der algo errado, vai sobrar pra ele. Mas ela pergunta se tá tentando comprar uma briga com ela, porque ela já tem permissão. Além disso, ela sabe que ele já tem um grande problema nas mãos. Uma certa discrepância entre o número de suprimentos que chega ao asilo e os que saem. Curiosamente, desde que ele assumiu. Então é bom ele calar a boca e obedecer a ela, senão vai passar o resto dos dias atrás das grades, e não na frente delas. Assim chegam na sala da nossa menina Harley, que tá vendo o desenho e nem liga pra eles. Aí a Amanda desliga e tá na hora de partir. Ela vai ter que fazer um trabalhinho pra ela. Desse jeito ela é algemada e começa a sair, mas o cara para ela. E começa a falar que foi mais do que bom pra ela. Deu o melhor tratamento possível. E ele quer receber pelo menos um obrigado, mas recebe um chute na Holanda. E ela avisa que só existe um cara com acesso livre pra ela, romanticamente e fisicamente. Mas os caras dão um choque nela e ela desmaia. A Amanda Waller não quer saber de nada e já fala pro cara mostrar a próxima cela. Ele vê a lista das pessoas e tá em choque porque ninguém em sã consciência deixaria essa escória sair. Aí ela fala que é claro, é impossível mudar o mundo sem um pouquinho de loucura. E na mente da Arlequina, ela tá se imaginando passando por um portal?
Assim ela abre os olhos e dá de cara com um cara falando bom dia, flor do dia. Só que ela fala que queria ter acordado com o canto de um passarinho, porque tem que ser com a cara feia dele. Ele chama ela de psicopata e alguém na frente deles fala pra tomar cuidado como fala. Isso não é jeito de tratar uma mulher que acabou de conhecer. E desse a Arlequina gosta. Com isso o cara continua falando que eles estão vestindo a mesma coisa, mas cai melhor nele. E será que os dois não notaram nada especial no rosto dele? Mais 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca. E a Arlequina complementa que ele é bonitão, mas não faz o tipo dela. E parece que o bonitão é um astro de cinema, na verdade. A nossa menina fica toda animada e fala que viu todas as temporadas de Game of Thrones. Só que o bonitão fala pra deixar pra lá porque a cena vai ser mais emocionante se eles entenderem quem ele é só mais tarde. Com isso, a Arlequina agora pergunta sobre o Jason ali. Ela pergunta se ele tá com um saco porque se acidentou cortando a barba, mas ele fala que não comete acidentes. Ele tá usando isso porque a missão seria comprometida se as pessoas vissem a cara dele. Eles se questionam sobre a missão e o cara fala que é uma causa nobre. E ele sabe porque eles foram trazidos lá. Eles estão numa missão de paz. Afinal, esse cara só trabalha pela paz. Com isso, o agente Brown aparece. O grupinho pergunta se vai demorar muito pra chegar, mas o agente fala que já chegaram faz um tempo. E começa a explicar que eles têm uma missão muito nobre a cumprir. E a própria Amanda Waller aparece pra falar que os 5 ali vão trabalhar com o agente dela, o Adam. E caso sejam bem-sucedidos, terão suas sentenças reduzidas. Simplificando, a missão é criar e proteger uma série de cabeças de ponte, que servirão de base para a realização de pesquisas e a exploração de recursos de uma certa região. Aí o primeiro cara parece que não entendeu nada e pede pra ela explicar com palavras que até crianças burras entendem. E além disso, por que eles trabalhariam pra ela? E isso é fácil, ela fala que é porque implantaram bombas nos pescoços deles. E claro, ela pode ativá-las ao bel prazer. Além disso, elas também funcionam em contagem regressiva. Se não receber um sinal de rádio deles a tempo, as bombas estão programadas para explodir após 72 horas. Ou seja, se tentar fugir ou ignorar as ordens que ela der, eles morrem. E ela ainda fala que ficou sabendo que o primeiro cara tem uma filha, que deixa ele maluco e fala pra Amanda Waller pra guardar as palavras dele. Se encostar um dedo na filha dele, ele mata ela. Aí ela pergunta se tem mais alguma objeção e a nossa menina mostra a língua pra ela. Agora é só seguir as instruções do Adam. Ele começa a explicar que todo o equipamento tá nas caixas de madeira ali atrás. Aí é pra eles trocarem de roupa e se preparar pra missão. Desse jeito ele tá indo soltar a Arlequina e ela pergunta se tem certeza. E se ela se agarrar nele, vai explodir mesmo assim? Ele hesita um pouco, mas ela fala que é brincadeirinha, já que ele nem faz o tipo dela. E o bonitão lembra que a Amanda falou que eram 5, cadê o último? Mas antes do Adam explicar, alguma coisa bate na nave. Ele dá uma olhada com os pilotos e parece que eles estão mortos. E o helicóptero acaba caindo no chão com tudo. Do lado de fora, uma mini guerra entre cavaleiros e monstros. Lá dentro, obviamente, os 4 também. A Arlequina vai dar uma olhada no Adam e parece que ele tá na mesma situação dos pilotos, não muito bem. Aí ela vê uma espada fincada na parede e usa pra cortar as algemas. Aí ela vai ver onde é que eles caíram e quando pisa pra fora, quase cai no limbo, mas o primeiro cara salva ela. Parece que eles estão numa terra flutuante. Um clássico mundo genérico de Sekai. Os outros também se soltam e o bonitão transforma a mão dele em barro pra destruir a porta do outro lado e sair. E os outros ficam surpresos de saber que ele é um meta-humano. Não é à toa que ele era o único com aquele dispositivo de contenção estranho. Do lado de fora, um dragão passa por eles e a Harley pergunta se eles por acaso participaram de Senhor dos Anéis. Lá na frente, parece que os orcs estão levando a melhor. E o bonitão fala que isso que é um set de filmagens, qual será que é o estúdio no comando? Desse jeito eles perguntam pro cara de saco qual que é desse mundo. Isso faz parte da suposta missão de paz? Aí ele só continua falando que é uma causa nobre. Ou seja, no fundo ele não sabe de nada. Nesse meio tempo, os monstros já chegaram até eles. E parece que eles não falam a mesma língua não. O bonitão começa a perguntar onde tá o produtor e tal, mas já é atacado por um deles. O sangue voa na Arlequina e todos percebem uma coisa. Isso não é um set de filmagens ou um sonho. Porque mesmo com o fedor desses porcos, eles estão sentindo o cheiro de algo que já conhecem. É tudo real e a Arlequina dá uma risadinha. Ela adora quando é fácil de entender as coisas. Ela não faz ideia de onde ela tá ou de quem os monstros são, mas ela supõe que eles não são aliados. Atrás dela, um tubarão gigantesco sai do helicóptero e começa a comer todos os monstros como se não fosse nada. Ele é o tubarão rei, meta-humano em forma de tubarão que tem o QI de uma criança. A Arlequina também pega um bastão e começa a derrotar os monstros. E a ex-psiquiatra dispensa apresentações. O cara de saco também começou os trabalhos falando que quem perturbar a paz ou ficar no caminho dele deve morrer. E pra surpresa de 0 pessoas, ele é o pacificador, justiceiro violento determinado a alcançar a paz custe o que custar. Já o bonitão usa seus poderes de barro e talvez ele não seja bonitão. Ele é o cara de barro, um metamorfo feito de argila viva e é um ator impopular. E em último e não menos importante, o primeiro cara precisa de uma bala pra derrotar um monstro. E ele fala que estão derrotando, mas não chegam a lugar nenhum. Cadê o chefe deles? E o pacificador fala que deve ser aquele lá no fundo, com o cara de barro complementando, falando que os verdadeiros vilões têm uma cara horrenda. E o primeiro cara olha pra Harley pensando nisso e finalmente é apresentado, e pra surpresa de 0 pessoas de novo, ele é o pistoleiro, assassino profissional, atirador de alto nível que nunca erra o alvo. Aí, curiosamente, com um tiro, derrota o chefão. Nisso, os orcs recuam. Ninguém entende o que aconteceu, só que o pistoleiro fala que, deixando as aberrações de lado, a aberração, o Rei Tubarão, tá do lado deles? Ele provavelmente é o 5º cara que a Amanda Waller tinha falado, se é que dá pra chamar de cara. E se não bastassem os monstros, agora chegou os cavaleiros. Eles olham pro tubarão ruim devorando tudo e levantam a espada. Mas o pistoleiro com um tiro derruba ela. Ele tenta se comunicar falando que todo mundo tá do mesmo lado porque derrotou os monstros e tal, mas o cavaleiro fala alguma língua estranha e a espada volta pra mão dele do nada. O esquadrão fica em choque porque não sabe se isso foi um truque, magia, mas o cara de barro já entendeu tudo e fala que eles não precisam se preocupar. Assim ele se aproxima dos cavaleiros e pede desculpas por ter assustado eles. Mas se emociona e começa a pensar alto que as histórias da realidade dele eram chatas
gratas de morrer. Só que Deus sabe mesmo como entreter. E ele foi abençoado com um cenário fantástico desses. A Arlequina pergunta se ele endoidou, mas ele fala pra ela olhar em volta dela. Dragões, orcs, guerra à moda antiga, espadas e flechas. E magia, é Alice no País das Maravilhas. Só que ele continua falando que o termo mais usado hoje na cultura pop é Isekai. Obviamente o esquadrão não sabe do que se trata, mas a gente conhece e talvez bem até demais. E o pistoleiro começa a debochar da tal causa nobre. Aí o pacificador fica bravo, os dois começam a brigar, e o cara de barro pergunta pros cavaleiros, e agora? Eles estão em frente aos heróis que foram conjurados de outro mundo. E pede pra levar eles até o rei, pra pôr um fim nessa guerra. Só que eles são levados pra trás das grades. E os dois ali no fundo estão brigando ainda. Parece que eles estão numa masmorra. E em algum lugar daquele mundo, alguém reportando que acabaram de saber que um novo grupo de pessoas estranhas foi levado ao reino. E a menina da katana tá ali também, e parece que ela faz parte de um esquadrão. O mundo onde eles estão parece ser bonito, mas nem todos acham isso. Exemplificando o contraste, a rainha é carregada numa carruagem chique no meio de um vilarejo miserável. O povo clama por comida, mas os guardas nem deixam eles chegarem perto. No palácio flutuante, uma assembleia acontece. Eles estão eufóricos que os porcos ridículos não tiveram a menor chance contra eles. E isso graças a sua majestade que viajou para as linhas de frente, aumentando a motivação das tropas. Mas o guarda de rosa de antes pergunta como eles podem falar isso, ainda há súditos passando fome no reino. Só que parece que os velhinhos não ligam para isso, eles só querem recompensar os cavaleiros por uma batalha bem travada. E começam a acusar ele falando que ele é contra a comemoração de glória da rainha. Mas a mesma dá um basta e pergunta se eles realmente consideram o resultado dessa pequena peleja uma vitória. O reino só sairá vitorioso quando todos os brutos do império forem massacrados. E os caras mudam de opinião e concordam com tudo que ela disse na hora. O cara de cabelo rosa pergunta o que fazer com essas pessoas se referindo ao nosso esquadrão. E ele contextualiza que a intromissão deles na batalha ajudou eles, mas são um bando de excêntricos tanto na forma de falar quanto na aparência. E isso a rainha fala pra esquecerem eles na prisão, eles não têm tempo pra uma questão tão trivial. Só que o guarda fala que ele acredita que poderiam fazer bom uso das armas deles, mas a rainha corta ele falando que isso são palavras de um covarde. E parece que ele é o herói que já salvou o reino uma vez. O grande cavaleiro que foi abençoado com a armadura sagrada pela própria princesa. Dito isso, ela espera que todos eles vão à reunião de gabinete amanhã com um plano pra próxima batalha. E isso é tudo, mas a princesa Fiona interrompe um pouco. Ela começa a falar sobre essas pessoas estranhas, talvez eles sejam enviados do Império. Mas a rainha já disse pra esquecer esse assunto, a não ser que tenha uma informação de confiança pra compartilhar. Senão, é pra ficar quieta. Mais tarde, do quarto dela, a princesa observa o povo brigando por um pão, enquanto ela tem a melhor comida possível disponível pra ela. Só que parece que ela tá se segurando e passando fome. Assim, o herói Cecil entra no quarto e pergunta se ela ainda não tá comendo. Ela deixar de comer não vai alimentar o povo deles. Só que ela fala que não tem apetite e precisa pedir um favor pra ele. Cortando pra nossa menina Harley, ela tá numa sala sendo interrogada por dois policiais. Eles estão zoando ela pelo relacionamento com o Coringa, dela ser ex-psiquiatra e tal. E ela fala que guardas de prisão são todos brutamontes que não conseguiram entrar na polícia. Com isso, os guardas ficam bravos e atacam ela com um taser. Ela tá quase desmaiando, mas houve uma explosão. É o pudinzinho dela que veio pra salvar ela, ou será que era tudo um sonho? Parece que ela acordou com os guardas dando uma bronca nos outros prisioneiros. E fala que a realidade é realmente uma droga. O cara de barro começa a falar que chegou à conclusão que já que ninguém foi buscar eles depois de todo esse tempo, talvez eles não sejam bem-vindos ali. E o pistoleiro fala que qualquer ser pensante pode ver que eles estão na droga de uma prisão. Mas o cara de barro tá tão frustrado quanto ele. Eles só venceram a batalha graças a eles deviam ser tratados como heróis. Ele tava adorando a ideia de ser conjurado num mundo de Isekai. Mas claramente Deus não tem a menor ideia dos princípios básicos de uma narrativa. E o pistoleiro já entendeu tudo. Ele é um daqueles estrelinhas que todo mundo odeia porque fica exigindo mudanças de roteiro. Não é à toa que ninguém conhece ele, um Zé Ninguém de terceira. Mas o pacificador corta eles e fala que o tempo é o principal problema deles. 3, 2, 1, e com isso fazem exatamente 12 horas desde que o helicóptero caiu. Se tudo que a Amanda Waller falou for verdade, daqui a 60 horas a cabeça deles vai explodir. Eles precisam dar um jeito de voltar pro helicóptero antes disso. E todo mundo tá impressionado que realmente existe um cérebro dentro do saco. A Arlequina questiona porque ela achou que ele trabalhava com a Amanda. E a tal causa nobre. Mas ele fala que a única dama que ele serve é a liberdade. Só que ele tá disposto a fazer o que a Amanda quiser se necessário. Com isso, o cara de barro fala que não vê mais motivos pra ficar ali e levanta e vai em direção às grades. O pistoleiro fala que já tentaram de tudo pra abrir isso e tal, mas força bruta não é o estilo do cara de barro. E ele simplesmente passa pelas grades. Agora é pra eles esperarem ali que ele vai fazer a história avançar. Mas podem ter uma coisa em mente, que talvez o herói ser lamentavelmente obrigado a deixar os colegas pra trás e crescer com o sacrifício deles é um lindo clichê nos filmes. Na maioria das vezes a mocinha sobrevive, no entanto é bem típico de história de Isekai que o herói do mundo real seja recrutado pela princesa pra ajudar, e no fim acabem se apaixonando. Ele realmente entende de Isekai. Com isso, a Arlequina e os outros começam a chamar pelos guardas, e o pacificador até segura ele na cela. E quando ele se transforma, os guardas colocam um tipo de algema especial nele, que parece que inabilita ele de usar os poderes. E o resto do esquadrão comemora que ele voltou pra cela. Mas os guardas abrem a porta da cela e mandam eles saírem. Parece que tá na hora do almoço, se é que dá pra chamar isso de comida. E em volta todo mundo comendo como se fosse um refeitório de uma prisão mesmo. E uns monstros grandões chegam neles falando em outra língua que eles estão no lugar deles. E estão infestando o lugar deles com cheiro de humanos passando fraqueza. Os humanos idiotas que vieram antes deles fizeram a mesma coisa. Dito isso, eles não estão entendendo nada. Mas o pistoleiro fala que dá pra entender porque as regras sociais de prisão é igual em todo mundo. Só que antes dele levantar, o cara de barro fala pra esperar.
esperar. Não é uma boa ideia fazer um escarcéu sendo que eles estão com pouco tempo. Só que o pistoleiro fala que eles não são do mesmo mundo, não falam a mesma língua, nem têm o mesmo gosto musical, e ele quer que eles se dê bem com eles. Só que o cara de barro dá o argumento falando que eles também são diferentes e estão ali conversando. E outra, se pelo menos eles tivessem trazido o Rei Tubarão, daí poderiam ter resolvido de outro jeito, com a diplomacia da porrada. Só que parece que eles não conseguiram nem acordar ele. Nesse meio tempo, os monstros continuam chiando e o cara de barro tenta se comunicar com eles. O monstro mandando ele sair e ele falando que é impressionante que ele é o chefão. E ainda fala pros outros que tá entendendo ele, sentindo o clima pelas caras e atitudes. O monstro pergunta se ele tá debochando dele e o cara de barro responde que os guardas dali são realmente deploráveis. Papo vai, papo vem, o monstro perde a paciência e dá um soco nele. Com isso eles começam a rir, mas a Arlequina pega a sopa do monstro e toma tudo de uma vez. E fala que tem gosto de vômito. Com isso o monstro fica irado e a batalha começa. O pacificador é mais forte que todos eles, a Arlequina também e o pistoleiro também. Os guardas chegam ouvindo toda essa comoção e o nosso trio já tá fazendo a pose da vitória. Assim os guardas falam pra trazerem as varinhas e os outros prisioneiros ficam desesperados. Aí eles chegam com os bastões que joga todo mundo pra cima e esmaga eles com a gravidade. E todos são jogados nas celas disciplinares, até o Rei Tubarão que tava dormindo. E o pistoleiro já tá aceitando a ideia de que isso daí é realmente um isekai, com magia, bruxaria, essas coisas. O pacificador tá tentando arrombar a cela à força, mas uma voz surge do fundo da cela perguntando quem são eles. Na língua deles, por sinal. E ele se apresenta falando que é o Rick Flag, um agente da Argus. Ou seja, eles perguntam se ele é parceiro da velha bruxa da Amanda Waller. E parece que ele perguntou quem são eles, mas já conhece todos. E até muito bem. Aí o Rick pergunta quando que eles chegaram e o pistoleiro fala que foi literalmente ontem. Com isso ele fala que a Amanda provavelmente começou a levar a sério. E começa a explicar o que tá acontecendo. Eles não foram o primeiro grupo a ser enviado a esse mundo. Uns meses atrás ele liderou o esquadrão encarregado de fazer o primeiro contato, com esse mundo estranho ligado a eles pelo portal. E o cara de barro fica todo feliz que é realmente um isekai. O Rick continua falando que foi porque eles estavam dispostos a ir pra qualquer lugar em busca de água e recursos naturais. Os benefícios à nação valeriam o risco de explorar mundos totalmente desconhecidos, mesmo podendo não voltar com vida. Desse jeito o pistoleiro conclui que eles ferraram tudo e agora o esquadrão tá ali pra limpar a bagunça. Um grupo de criminosos que ninguém daria a mínima se morresse. Como um esquadrão suicida. O Rick pergunta quem liderou eles, porque já que tiveram que substituir eles, provavelmente foi a Katana. Mas a Arlequina fala que foi um tal de Adão ou Eva, algo assim. E ele foi esmagado junto com o helicóptero. O assunto da bomba vem à tona, mas parece que o Rick não sabe da parte do contador sobre reiniciar. Aí eles explicam sobre a bomba relógio e tal, e o Rick fala que parece que o objetivo então é o mesmo. Com isso ele vai ajudar eles a escaparem, mas é pra ficar sabendo que não tem nada com ele. E como o helicóptero com os equipamentos foi esmagado, o sinal deve vir do outro lado do portal. Aí a única forma de captar ondas de rádio do mundo deles é ficando perto do portal. E ele pode guiar eles até lá, supondo que seja o mesmo portal que ele usou. A nossa menina não fica muito feliz com a ideia de serem amiguinhos. E enquanto eles estão discutindo, uma barriga ronca. O tubarão rei acorda falando eu ter fome e cheirar sangue. Ele começa a se aproximar do esquadrão, mas o Rick fala pro Nanaue esperar. Esse é o nome real dele, e ele começa a falar que se ele tá com fome, eles também estão. E magicamente a comida tá do outro lado, então eles podem ir todos juntos pegar. É só ir até a porta e abrir ela. O Nanaue percebe que a porta tá trancada, mas o Rick fala que a porta era pra estar aberta. A Arlequina também começa a botar pilha e os guardas ouvem esse barulho todo. Com isso ele abre e a Arlequina pega o bastão do guarda e bate nele. E parece que ela ficou bem forte. Nem ela entendeu e o bastão quebrou. O Rick fala pra ir logo antes da comoção ficar maior, mas o pistoleiro fala que melhor mais comoção. Assim o cara de barro vai lá, pega as chaves e destrava as algemas e fala que vai cuidar disso. E faz várias cópias da chave e abre todas as celas. Realmente ele tava certo, os poderes dele são mais fortes naquele mundo. Ele começa a dar um discurso inspiracional pros prisioneiros, mas o pacificador corta ele e dá um gritão pra todo mundo sair que a hora é agora. Cadê as presas e garras? Cadê o espírito de luta? E com o tubarão rei do lado dele comendo uma pessoa viva? Acho que os caras entenderam quem é que manda ali. Só que mais guardas chegam e usam o mesmo truque de gravidade. Só que dessa vez a Arlequina consegue resistir e ataca eles. O cara de barro também e eles começam a fugir. Mais guardas aparecem no caminho, mas eles se livram deles. O pacificador pega os guardas e joga pro Nanaue comer. O cara de barro se sentindo o próprio protagonista de um mundo. E a Arlequina sendo a Arlequina, usando o bastão que deixa ela mais forte. Aí os outros monstros aparecem pra ajudar eles e a batalha fica louca. No meio de tudo, o cara de barro tá até ensinando eles a dançar balé. A Arlequina acha um pincel gigante com vários baldes de tinta também. E em vez de uma batalha, parece mais uma festa gigantesca. Mas à noite, o Cécio tá indo pra lá numa carruagem real. Ele se lembra da princesa perguntando pra ele se será que tá tudo bem ela ir falar com aquela garota e o grupo dela. Porque eles eram fortes o bastante pra mudar o rumo da batalha, né? Só que o Cécio tinha falado que só tava interessado nas armas. Ele mandou um técnico dar uma olhada de perto e ele ficou perplexo. Mas ela pediu por favor pro Cécio. Ela quer ajudar do próprio jeito. Essas guerras precisam acabar o mais rápido possível. Dito isso, eles chegam na prisão, que não parece muito bem uma prisão. Tá toda pichada, bandeiras hasteadas, parece que alguém dominou ali. Lá dentro, onde um dia os guardas usavam de posto de vigia, agora eles estão fazendo uma festa. E a Arlequina repara que parece que eles têm companhia. E o Rick não consegue acreditar que eles estão perdendo tempo ali. A guerra entre os Cavaleiros Reais e o Império dos Monstros já começou. Uma batalha muito feroz e sanguinária acontece embaixo, e lá em cima, a casa é a TV desse mundo. Só que com narração exclusiva da Arlequina e comentários precisos do nosso pistoleiro. Parece que eles se equiparam em número de tropas, mas um dos lados tá tentando cercar o castelo. Então é mais do que evidente qual vai ser o resultado. O nosso comentarista começa a falar que quando ele tava no exército, o imbecil do comandante dele disse uma vez:
Nunca ataque o inimigo de frente, a não ser que você tenha a bunda no lugar da cabeça. Que canetada do pistoleiro. Além disso, a disciplina das forças imperiais é fora do normal. Eles se movem como uma unidade de forças especiais moderna, mesmo sendo só feras. Assim ele sai do personagem um pouco e pergunta pro pacificador quanto tempo resta. E 3, 2, 1, exatas 30 horas a partir de agora. E o pistoleiro fala que isso não é tempo suficiente pra bolar um plano decente. O que talvez ferre com tudo porque é evidente que eles têm um comandante de primeira. Agora voltando um pouco no tempo pra contextualizar, pra você que tá um pouco perdido, o Cecil ia entrando na prisão pra ver o que tá acontecendo, mas o nosso esquadrão suicida intercepta ele. Os monstros também aparecem pra mostrar que tem reforços, e o Cecil começa a falar com eles, só que eles não entendem nada. Por sinal, eles reconhecem ele. A Arlequina fala que ele é o cara que parece um vendedor de seguros pra lá de estressado. Ele começa a falar que é uma rebelião contra o reino, mas eles não entendem. Aí o pistoleiro começa a zoar ele, imitando ele, falando que é careca. Finalmente alguém trouxe à tona o assunto do cabelo dele, porque eu ficava impressionado toda vez que via. E acho que dessa vez o Cecil entendeu o que eles estavam falando. Assim ele puxa a espada e joga em direção à Arlequina, mas o tubarão rei intercepta. E come a espada. O Cecil usa uma magia pra espada voltar pra mão dele e ela corta a barriga do Nanaue. Só que a barriga dele se regenera na hora. Só que antes que a briga começasse de vez, o Rick aparece. Pode deixar com ele que ele teve uma ideia e vai cuidar disso. O pistoleiro não quer aceitar porque ele nunca recua uma briga. Mas o Rick fala que se eles comprarem essa briga, vai ter cavaleiros na cola deles dali até o portal. E isso vai tomar um tempo que eles não têm. Assim ele avança e começa a falar na linguagem desse mundo. Todo mundo fica impressionado e ele fala que aprendeu um pouquinho com o pessoal na cadeia. Ele tá ali há mais tempo do que eles imaginam. Desse jeito ele fala pro Cecil, vamos fazer um acordo e vem até aqui, seu feioso. Não queremos lutar, então nos leve até o desgraçado do seu chefe. Só queremos conversar. Você entende o que eu tô dizendo, seu fedorento? O Cecil fica bravo e fala que sem chance. E o Rick, com a cara mais bondosa do mundo, fala, parem de desperdiçar meu tempo. E pergunta se ele não tá entendendo por causa de todo esse fedor. O esquadrão começa a questionar se o Rick realmente sabe falar a língua deles. Porque será que é realmente uma boa ideia se comunicar com as palavras que aprendeu de orcs? Aí ele continua e chama o Cecil de chorume e parece que essa foi a gota d'água. Mas antes de tudo ele é um herói e se recompõe lembrando das palavras que a princesa disse. Desse jeito ele guarda a espada e fala pro esquadrão seguir ele. E o Rick fala, agora sim, seu cocô. Cortando pro palácio já, parece que o nosso esquadrão não tá sendo muito bem recebido. Quando tiram as vendas, se impressionam com o cenário, a sala do trono. Dito isso, a Arlequina fala que é a pior festa de boas-vindas que ela já viu na vida. Com isso, Cecil fala que sua majestade vai receber eles agora e é pra tomar cuidado como falam. A rainha e a princesa entram e a última já troca olhares com a nossa Harley. Já a rainha lança um tipo de magia nos 6. E agora, parece que todo mundo consegue se entender. A Arlequina acha que é só ela e se acha um gênio, mas é todos. Aí o Rick dá um passo adiante e agradece humildemente a vossa majestade por ceder essa audiência hoje. E a razão de solicitarem esse encontro é que eles gostariam de fazer um pedido urgente. E o Cecil fica impressionado que ele sabe falar com educação. Só que a rainha fala que eles são prisioneiros, que direito eles têm de fazer pedidos pra ela. Aí o Rick primeiramente pede desculpas pela insolência na prisão, mas fala que tem informações que podem ser úteis à vossa majestade. E em troca pede apenas pra circular livremente. A rainha fica em silêncio, então ele continua. O império só ficou mais forte porque eles substituíram todos os oficiais superiores que lideravam as tropas. A princesa fica surpresa, mas parece que a rainha já sabia disso há muito tempo. Assim o Rick continua falando que todos os novos oficiais superiores vieram de outro mundo como eles. E disso parece que ninguém ali sabia. Aí o Rick continua falando que eles são perigosos, mas a Arlequina interrompe. Ela já entendeu tudo. Já que mandaram um grupo antes deles, certamente não foi um de soldados de verdade, né? Então o outro grupo que veio no começo era outro esquadrão suicida. Aí o Rick perdeu o controle sobre eles abandonaram ele, se uniram ao Império e agora estão se divertindo à beça. Pra piorar, a rainha pergunta se a ascensão do Império se deu inteiramente graças à incompetência dele então. Com isso, todos os guardas levantam as espadas. A nossa menina Harley acha divertido quando tudo dá errado, mas o pacificador chama a atenção da rainha e fala que eles estão dispostos a fazer de tudo pra reparar esse erro. Então pode escolher qualquer campo de batalha que eles vão lá, lutarão e garantirão a paz de suas terras num piscar de olhos. Nisso ela joga uma magia no Rick e fala que acredita que ele esteja disposto a cumprir as palavras do pacificador. Assim, ele consente. E a rainha fala pra provar, caso contrário, ele vai perder a cabeça. O Cecil fala que lutar junto com esse grupo pode ser desastroso, mas a rainha fala que foi ele que trouxe eles até lá. Além disso, eles não estariam nessa situação se os cavaleiros dele tivessem sido fiéis e lutado adequadamente desde o início. Aí o Rick é levado pelos guardas e o esquadrão começa a zoar ele, além de ignorar ele. Mas ele volta das cinzas pra falar pro esquadrão não esquecer, só ele sabe onde o portal fica. Não é pra esquecer, as cabeças dele vão explodir sem a ajuda dele. Com isso tudo dito, ele é finalmente levado. Agora, a Arlequina fala que tá com fome, além de que eles prometeram comida pro Nana também. E também fala na caruda pra rainha que precisa que devolva as coisas deles. Agora, cortando pro armazém já, todo mundo veste seus clássicos uniformes. O cara de barba que parece Michael Jackson ou Muzan pergunta pro pacificador se ele vai continuar de máscara. Ele repete que sim, porque revelar o rosto podia ser prejudicial à missão. Já o pistoleiro pergunta pro Nanaue se ele quer realmente vestir isso. E parece que o nosso tubarão rei gostou. Com a Arlequina, ela retoca o batom, tá com seu bastão de volta e eles estão prontos. Agora a gente volta pra batalha oficialmente transmitida pelo Esquadrão Suicida TV. Parece que eles só não estão lutando porque o Cecil falou pra ficar fora disso. Só cavaleiros reais, nada de forasteiros. Só que o cara de barro fala que ajudando eles pode ser que eles comecem a ver eles com bons olhos. Um clichê bem comum em filmes. Só que o pacificador fala que é melhor um aliado morto do que um inútil. E sendo sincero, o pistoleiro fala que seria uma baita dor de cabeça tentar derrotar essas coisas. Porque essas bestas parecem guerreiros kamikaze. Ele nem imagina como foi o treinamento. Mas a Arlequina fala que não teve nada de treinamento. Ela reconhece lavagem cerebral de longe. Só vê os cachorrinhos que estão na retaguarda.
droga, eles nem lutaram e já estão feridos. E mesmo assim não parecem relutantes a lutar, sem dar a mínima pra própria dor. E ela sabe disso porque ela tem experiência própria com lavagem cerebral. Esse é o pilar da história da Harleen Quinzel Fracotte antes de se libertar. Com isso, o pistoleiro começa a pensar, lavagem cerebral, animais obedientes e outro grupo dispensável de criminosos como eles. Tudo isso soa muito familiar, então ele fala pro esquadrão que eles vão entrar em ação. Ele já tem uma boa ideia de quem é o comandante deles. Além de que ele vai ouvir o que ele tem a dizer. É um camarada da prisão. E o pistoleiro nem lembra de quantas vezes salvou a pele dele. Assim eles começam a dar a volta no castelo porque uma fortaleza dessas tem que ter alguma rota de fuga. Com isso o cara de barro pede pra todo mundo recuar, porque um cenário ruim leva a um filme ruim. Ele tá a fim de testar uma coisa. Aí ele põe a mão na parede e ela se abre. Só que o pistoleiro fala que se é fácil assim ele pode destruir a fortaleza toda e acabar logo com isso, né? Mas o cara de barro fala que esse não é o ponto forte dele. O poder original só permite que ele mude a forma do próprio corpo. E pergunta se os outros não sentiram nada de diferente, como se algo tivesse mudado depois que eles foram pra esse mundo. Porque ele sente algum tipo de poder mágico fluindo nele. Com isso a Arlequina lembra dela isolando o guarda facilmente. Aí o cara de barro continua falando que infelizmente os poderes novos dele não parecem ser muito versáteis. Provavelmente porque não tem muita umidade ali. Porque ele é o cara de barro, ele manipula argila. Normalmente só a argila do corpo dele, mas nesse mundo ele consegue manipular qualquer tipo de argila. O pistoleiro fala que isso não é muito útil, e o cara de barro responde falando que todo bom protagonista precisa de uma falha charmosa. Como o Tom de Tom e Jerry que não se dava muito bem com o Spike, o cachorro. Desse jeito eles se infiltram e começam a derrotar as feras. O primeiro andar já foi, e o segundo parece que vai ser tão rápido quanto. Lá de cima, o comandante das feras observa a batalha. E o nosso esquadrão já chegou. O pistoleiro fala que não foi pra lutar porque eles são camaradas, né? Rato. Só que eu não sei se ele tá muito feliz de ver o pistoleiro. Que continua falando que tá surpreso de ver ele nesse mundo. Nunca imaginou que ele estaria ali também. A Arlequina pergunta quem é, e esse é o Caça-Ratos, um dos chapas do pistoleiro. Só que o rato explode de raiva vendo ele. Parece que a amizade é unilateral. Com isso começa o flashback. O Caça-Rato, no refeitório da prisão, tava alimentando o seu rato. E dois caras chegaram e começaram a fazer um bullying com ele, falando que ele fede a esgoto e tal. Mas o pistoleiro interrompeu isso. É pra parar de tentar provocar ele. Claro, ele é o louco, miserável dos ratos. Mas os outros dois ali também não iam conseguir fazer nada sem reunir o seu bando de ratos. Esse cara é só um introvertido sombrio que fede lata de lixo. Além disso, ele aposta que o ele é todo enrugado e afasta as mulheres. Mas e daí? Os dois ali por acaso são dois super-humanos que podem fazer o que bem entendem? Assim manda os dois se mandarem. E ele chega no rato todo orgulhoso da justiça que fez. Mais tarde, ele foi levar um pedaço de queijo na sala do rato. Tava indo pro lixo, mas não vamos nos apegar aos detalhes. Além disso, ele troca pelo que o rato estava comendo. E ainda fala que tava com gosto de esgoto. Outro dia, o rato estava fazendo suas necessidades, e o pistoleiro chegou falando que ele precisa dar um trato no visual, pra intimidar os outros, sabe? E puxa a maquininha. Outro dia, os prisioneiros estão decidindo que filme ver. Os dois querem ver o mesmo gênero, mas um fala pra ver com humanos reais, já o pistoleiro quer ver um de ratos porque é a única coisa que funciona com o rato. Ele é um que adora então é pra dar uma chance. Parece que realmente, durante os dias do rato lá na prisão, ele só tinha inimigos. Voltando pro presente, o pistoleiro não consegue entender toda a raiva. E o rato manda as feras atacarem eles. O pistoleiro ainda tá sem entender, e pelo que se lembra, o poder do rato só dá controle sobre ratos. Mas parece que nesse mundo é diferente. E a batalha começa e o Nanaue já comeu 5 em 1 segundo. A Arlequina se divertindo como sempre com seu bastão de volta. O pacificador trazendo a paz com a sua arma. Só que os monstros não param de vir, então ele atira direto no rato. Então uma das feras pula na frente dele pra tomar o tiro. Os monstros continuam vindo sem parar e a Arlequina fala pro pistoleiro fazer alguma coisa, já que é a culpa dele eles estarem nessa bagunça. E ele fala que isso tava sendo legal com o rato. Aí pergunta pra ele se foi por causa do ou do Isso faz a ira dele ficar maior ainda e ele espelha isso pras feras. Mas o nosso cara de barro começa a falar que água sempre flui pra baixo. Isso é verdade em qualquer era, seja a era medieval ou os dias modernos. E a pressão da água é o principal motivo pelos quais os tanques de água costumam ser construídos em locais elevados. Como aqueles ali, e o pistoleiro entende o recado e atira neles. Toda a água começa a cair e o cara de barro usa seu poder. As feras que tinham sido fortalecidas pelo rato caem todos no buraco. Agora com ninguém pra proteger, o pacificador atira nele. Mas ele é salvo de novo. Dessa vez é a menina da máscara. E a Arlequina reconhece ela. Desse jeito os dois conseguem fugir e o palácio todo desmorona. Parece que a batalha acabou com isso, mas o Cecil não tá entendendo. Aí mais tarde a bronca com o nosso esquadrão suicida já começou. Parece que esse forte era originalmente do reino e o plano era recuperá-lo. Mas o nosso esquadrão não dá a mínima, é só limpar um pouco e fazer uma manutenção. E saem zoando o cabelo do Cecil. Na sala de reuniões do palácio, parece que toda a batalha foi realmente transmitida. Todo mundo ouvia a força do nosso esquadrão, até a rainha e a princesa. Agora em algum lugar daquele mundo, a garota de máscara tá falando que só vai ajudar o rato dessa vez. Porque ele sabe que o imperador pensa de fracassados. Assim ele fala que isso não vai se repetir, e vai mostrar pro pistoleiro e pros outros do que ele realmente é capaz. E novamente a gente se vê no sonho da Arlequina. Uns caras de uma gangue entraram num prédio procurando pelo Coringa e ele tá observando tudo pelas câmeras. Assim ele começa a perguntar pra Harley se ela sabe qual que é o truque pra caçar ratos. Só que ela fala que talvez não seja o momento apropriado pra falar dessas coisas nojentas. Mas ele continua que nessa cidade tem tantos ratos infestando ela, como as gangues, elas invadem lugares, roubam dinheiro, raptam pessoas. A escória da sociedade. Enquanto isso, com a nossa gangue, eles encontraram duas pegadas, de duas pessoas diferentes. E supõe que deve ser do Coringa e da Arlequina. E quando o Coringa ia revelar a melhor forma de caçar ratos, a nossa menina acorda.
Ela dá bom dia pra todo mundo, mas pelo jeito eles estão na masmorra ainda. Porque o acordo seria que eles dariam liberdade pra eles se eles entregassem resultados, certo? Só que pelo jeito foi um erro se comportarem. Com isso a princesa Fiona aparece pra falar com eles. O cara de barro começa a tentar cortejar ela, mas o pistoleiro não quer saber de papo furado. Ele quer saber quando vão deixar eles saírem. Mas ela fala que sente muito porque não sabe. Só que considerando as contribuições deles, o pessoal dali devia tratar eles bem. E ela pede perdão de novo porque não pareceu muito convincente não. Aí ela dá uma encarada na Arlequina e a nossa menina pergunta o que foi, porque ela notou que tá encarando desde ontem. E ela fica irritada porque tem algo no olhar da princesinha que incomoda ela. Ela é tímida demais pra dizer o que pensa e tem medo da opinião dos outros. E sussurra que é como uma covarde que ela conhecia. Dito isso, a princesa não fala nada e o Cecil chega. Finalmente chegou a hora do nosso esquadrão sair, porque a rainha chamou eles. Agora voltando um pouco no passado, mais especificamente da nossa princesa Fiona, ela brinca com seus amigos na cidade. Eles até dão uma bronca nela, falando pra ela parar com essa fala requintada, já que ela tá disfarçada de plebeia. Aí ela pergunta sobre o irmãozinho do menino, o No. Mas parece que ele tá doente ainda, o preço do pão subiu de novo, não tem nem mais chaminés pra ele limpar, talvez ele mesmo tenha que ir lá sujar. Com isso lá embaixo, o Cecil falando pra Fiona voltar. E parece que o pessoal não gosta muito da realeza. E pra finalizar, o No pergunta se ela sabe quando a guerra vai acabar, mas ela não sabe. Ela só mostra que eles estão ali, perto das montanhas. Mais tarde, a rainha dá uma bronca nela. E aí que foi os guardas da cidade que informaram ela, não o Cecil. O que ela fez é vergonhoso. Ela forçou o futuro comandante dos Cavaleiros Reais a mentir pra rainha. Ela tem que se lembrar que eles são membros da realeza, têm status superior aos plebeus. E deveres diferentes dos deles. Mas antes da rainha sair, a princesa pergunta qual que é o dever deles então? E ela fala que é acabar com a guerra. Desse jeito, cortando para outro dia chuvoso, parece que o No foi uma das vítimas da guerra. Mas voltando ela pra realidade, o Cecil chama ela porque tá na hora de começar o conselho de guerra, mesmo que ela não precise participar. Só que ela quer estar lá de qualquer jeito. Logo no conselho eles observam o tamanho do exército inimigo. O Cecil informa toda a situação, onde eles estão e felizmente eles são bem lentos. No entanto, os guardas que eles deixaram na fortaleza reconquistada não são suficientes para lidar com esse número todo. Eles têm que agir, senão vão abrir caminho à força pela ponte dentro de 1 ou 2 dias. Todos ficam apreensivos, mas a nossa menina Harley interrompe todo mundo para perguntar por que eles estão algemados ainda. E o tal acordo? Com isso a princesa fala que é muita petulância dela de falar isso depois deles destruírem a fortaleza que eles deveriam recuperar. E ela chama o Rick e pergunta quem que tá liderando o exército deles, já que ele tem tantas informações assim. E como eles mantêm um comando tão rígido das tropas também. Mas antes o Rick pede para saber qual foi a série de eventos que levou a essa guerra, para entender melhor o inimigo. Dessa maneira o Cecil começa a falar que o reino tá em guerra contra as forças imperiais há diversas décadas. Só que não passava de pequenos conflitos, mas tudo se intensificou drasticamente nos últimos 6 meses. Muito por causa dos elfos e dos homens-feras que traíram eles e se aliaram ao império. Quem eles enfrentaram na fortaleza, antigamente eram súditos do reino deles. E o nosso esquadrão fala que entende porque olha só como eles tratam os heróis de guerra. E isto posto, o Rick fala que foi o caça-rato que fez os homens-fera trair eles. Ele é o homem que tá liderando o exército e contextualiza sobre o poder dele. Só que o pistoleiro começa a falar que ele nunca foi muito forte quando eles estavam na cadeia. Mas o Rick fala pra ele ficar quieto porque ele tem que blefar pra sair dessa. Com isso a rainha pergunta o que ele sugere pra impedir o exército deles. Aí eles não sabem e começam a discutir, mas o pistoleiro tem uma pergunta melhor. Por que o Rick, o tal esquadrão avançado de antes, não explodiu os miolos dele quando ele saiu de controle? Só que ele não faz ideia de como aconteceu, mas as bombas foram desarmadas sem que ele percebesse. Aliás, provavelmente por isso que Amanda Waller colocou uma contagem regressiva no deles. Ouvindo tudo isso, a rainha fala que eles vão voltar pra prisão se é isso tudo que eles têm a oferecer. Mas a Harley teve uma ideia genial. O truque pra caçar ratos. O cara de barro pergunta o que ela andou bebendo porque ele quer um gole também, mas ela fala que só lembrou de uma coisa que o pudinzinho dela contou. Aí ela conta pra todo mundo, menos pra gente que tá assistindo pra manter o suspense, e o pistoleiro fala que faz sentido, qualquer pessoa que já lutou contra ele chegaria à mesma conclusão. Só que o pacificador fala que isso vai exigir não só que eles impeçam o exército dele, como também atraia ele pra linha de frente. Eles precisam de mais pessoas. Assim sendo, Rick pede uma parte do exército da rainha, e quando eles impedirem dessa vez, ela considerar a liberdade que ele prometeu, talvez? Os ministros ficam bem bravos, mas a princesa fala que pode ser benéfico mostrarem alguma confiança a essas pessoas. E os velhos pedem pra ela ficar de fora porque ela não tá pronta pra arcar com as responsabilidades de se eles deixarem as tropas morrerem à toa. E o Cecil também fala que seria uma imprudência. Os únicos cavaleiros que ainda têm condição de lutar são os que estão diretamente sob as ordens dele. E mesmo assim, não é o suficiente. Com isso, nossa menina Harley fala que ele tá repleto de caras morrendo de vontade de ir, na verdade. Desse jeito, cortando pro dia da batalha, os caras de quem a Arlequina tava falando são os prisioneiros da prisão que o nosso esquadrão dominou. E o grandão tem até apelido, é o Pé de Feijão. E ele confessa que nunca achou que uma humaninha fosse dar ordens pra ele. Dito isso, ele só quer saber da bagunça. Assim, a Arlequina sobe no barril pra falar com todos. E todos ali ficam felizes que a chefinha fala a língua deles agora. E ela começa o discurso de motivação falando pra trabalhar bem hoje pra dar adeus àquela cadeia fedorenta. Caso contrário, todos voltam pra lá. Aí começa a maior gritaria lá. E cortando pro resto do nosso esquadrão, o Rick tá mandando o cara de barro ir lá e fazer alguma coisa. O Nanaue tá comendo a comida dos cavaleiros, o pacificador não liga pra nada, e o pistoleiro sumiu. E o Cecil chega pra um papo furado entre soldados. Mas à noite, o cara de barro volta e o Rick fala, bom trabalho.
Ele fala que não ficou a coisa mais bonita do mundo, mas vai servir. Ser ajudante de palco não é pra ele. Dessa maneira o Rick começa a explicar a situação. As barreiras que o cara de barro fez tá junto à linha de defesa de cavaleiros e ogros todos preparados já. Não é o ideal porque foi tudo feito às pressas, mas a Arlequina fala que vai servir. E o Cecil manda eles ter foco porque o destino do reino depende disso. Aí ele pergunta onde é que tá o pistoleiro e parece que ele tá no telhado. Só que o Cecil fala que não precisa disso porque vigiando já tem os homens dele. Mas a nossa menina Harley fala pra deixar ele pra lá e dá uma canetada com uma analogia. Não se faz sanduíche sem derreter a manteiga e deixar o bacon bem crocante antes. Preparativos são tudo. Além de que o pacificador assume se ele ferrar com tudo. Com isso, o cara de barro começa a perguntar sobre a princesa Fione, porque ele teve a impressão de que ela também queria perguntar alguma coisa pra eles. Aí o Cecil fala que ela é muito bondosa, ninguém no castelo se importa tanto com os súditos quanto ela. Mas a Arlequina fala que na verdade ela não se importa com ninguém, é só uma fracassada que fica só chorando e se odiando. Aí o Cecil fica bravo, mas o Nanaue começa a sentir o cheiro de algo, parece que eles chegaram. As forças inimigas do Império. O Cecil fala que vai assumir a linha de frente enquanto o esquadrão lidera os ogros. Mas eles falam que não vão fazer nada. O Pé de Feijão e os amigos dele estão prontos pra pancadaria. Aí o Cecil começa a chiar porque só eles já lutaram contra o comandante inimigo, mas eles falam que não faz muita diferença se alguns deles se juntarem. Além de que é muito incivilizado pro cara de barro. E o pacificador não pode sair do lugar porque é o apoio. E o Nanaue tá comendo. Desse jeito, o Cecil sai soltando fumacinha pela cabeça. Na batalha, o caça-rato tá ali no meio também. Já usa seu cajado e o exército humano vê aquilo e fica apreensivo porque o exército é muito grande. Eles têm muito mais soldados. Mas o Cecil, como futuro comandante dos cavaleiros, bota a ordem no lugar. E faz um belo discurso motivacional. E quando a guerra parece que vai começar, um tiro passa perto do caça-rato. É o pistoleiro e ele sente que o trabalho já foi feito, mas o caça-rato comemora porque ele errou, ele perdeu uma oportunidade de ouro. Aí ele manda a tropa dos Homens-Fera avançar, só que ninguém se mexe. Então ele olha pro seu cajado e foi destruído. Era nisso que o pistoleiro estava mirando. Agora flashback para explicar o plano por completo. O pistoleiro falou para todos que o próprio caça-rato não tem a habilidade de controlar os Homens-Fera. Ou seja, deve ser aquele cajado mágico. Por isso eles precisavam atrair ele para um lugar aberto, aí o pistoleiro mira no cajado e bum. Por isso que as barreiras meia boca era o suficiente. Além de chamar os prisioneiros para parecer que eles queriam lutar, para incitar o caça-rato a fortalecer as feras na linha de frente. E agora parece que tem alguém encurralado por Homens-Feras implorando por misericórdia. Dessa maneira, voltando para outro flashback, pro Coringa explicar qual a melhor forma de caçar ratos, ele explode uma parede e duas gangues que estão atrás dele se encontram. Todo mundo fica confuso, assim ele usa o microfone para gritar: "Aí está ele, atira, atira". E essa é a melhor forma de caçar ratos. Fazer com que os ratos comam uns aos outros. E voltando pro presente, é isso, trabalho feito então. O pistoleiro fala que foi moleza porque só tava a 700 metros de distância. E é bom que isso foi uma lição pra todos eles. Estão preparados pra outra canetada? Por mais gentil que você seja, o mundo te retribui com uma facada nas costas. Porque ele fez favores demais pro caça-rato. O Cecil não tá entendendo nada do que tá acontecendo e o nosso esquadrão chega falando que tá partindo. Eles estão com preguiça de explicar, mas derrotaram os caras como prometido. Por isso que agora eles estão livres. Com isso chega um cavaleiro pro Cecil com uma mensagem do exército inimigo. Eles estão dispostos a se render. Pronto, acabou o show e agora é hora do Rick levar eles pro portal. Cortando pra assembleia, a notícia já chegou e todo mundo comemora. Mas a rainha não parece estar muito feliz não. Eles finalmente chegam no portal, mas parece que está um pouquinho alto demais pra eles. Aí o pistoleiro pede pra subir no Nanaue, mas o nosso tubarão não deixa. Então a Arlequina repara que a nuca de todos tá brilhando. Será que isso seria um mau sinal? Eles começam a ficar desesperados, pedem pro Rick desligar, mas ele não consegue. Ele fala que agora a única opção que resta é rezar. Nosso William Bigode fazendo escola aí. Rezar pro que o sinal chegue até ali do outro lado. Mas o pacificador pede pra todo mundo se acalmar, porque segundo a estimativa dele, eles têm apenas alguns segundos até as cabeças explodirem. Desse jeito, 5, 4, 3, 2, 1... E o portal emite um sinal e as nucas ficam verdes. Pelo jeito, nosso esquadrão não foi abandonado pra morrer. E se já tá todo mundo bem, a Arlequina e o Nanaue falam que estão com fome. Mas o Rick fala pra eles continuarem atentos porque o temporizador vai ser reiniciado a cada 72 horas. E deixar ficar por um fio de novo talvez não seja uma boa ideia. Ao mesmo tempo, como não mataram eles, quer dizer que esperam que eles terminem a missão. A Arlequina tenta dar uma desconversada, mas o Rick contextualiza sobre a missão de novo. Enfim, a missão primária agora é estabelecer boas relações com o povo do reino, então é pra começar ajudando a acabar com a guerra. E por razões como missão de paz, nada pior que um filme que termina na metade, vontade de explodir o Império e fome, o nosso esquadrão aceita. E também porque tem uma bomba na nuca deles. Desse jeito, eles se aliam com o Cecil e o reino e começam a reconquistar as terras. De grão em grão, com um pouquinho de violência também, os territórios voltam a ser do reino. Assim, mais tarde, todo mundo reunido e o barulho de alguém apertando o gatilho de uma bala sem arma ecoa pelo ambiente. Com isso, o cara de barro fala pro pistoleiro que isso não vai fazer balas surgirem magicamente. Aí o nosso pistoleiro fala que economizou bastante no uso delas, mas nada dura pra sempre. Dito isso, a nossa menina Harley deu uns 50 tiros na árvore pra formar um coração. Já o Cecil tá aliviado de saber que ele não vai ter mais acesso às armas imundas dele. Mas o pistoleiro chama ele de Homem das Cavernas e fala que se for assim, é pra desafiar eles pra um duelo com uma luva de pelica ou coisa assim.
Aí o Rick separa os dois, mas o cara de Baal fala que realmente, tanto o pistoleiro quanto a Harley usam armas de fogo, que ainda não é um problema que afeta a todos eles. Mas a nossa menina fala que no pior dos cenários, eles podem se armar com frigideiras ou coisas do tipo, porque em filmes de zumbi, a pessoa com a frigideira é sempre a mais forte. E mesmo que não tenha zumbis ali, se elas servem pra zumbi, podem derrotar qualquer coisa. Assim todo mundo começa a chamar ela de louca, mas o Rick tem uma ideia, porque ele também foi enviado como parte da equipe de reconhecimento e eles não caíram quando chegaram. Ou seja, o helicóptero e os equipamentos devem estar intactos ainda. Nisso o Stacy fala pra eles reabastecerem logo porque eles vão na frente sem eles. Só que o Rick fala que o problema é que o helicóptero aterrissou numa montanha pro oeste. Por isso antes eles vão ter que voltar pra fortaleza. Dito isso, mesmo chegando agora, eles não chegariam antes de escurecer. Mas o pistoleiro não liga e fala que tá indo mesmo assim. Então a Harley para ele e fala que será que não dá pra esperar pra ela tomar um banho? Aí cortando um pouquinho mais tarde, já amanhecendo, a Harley não sabia que o lugar pra tomar banho ficava tão longe assim. Parece que eles vão passar a noite ali e amanhã de manhã vão pro helicóptero. Aliás, o cara de barro avisa que precisa da própria cabana e de uma massagem pós-banho. Nisso eles chegam na fortaleza e um dos monstros falam que eles estão prestes a fazer um banquete, chegaram em boa hora. E realmente tem até uma panela que cresce de tamanho. Desse jeito a Harley pergunta a ocasião e o monstro fala que o cavaleiro desagradável e barulhento deu bebida pra eles como recompensa por lutarem. Ninguém sabe muito bem de onde veio toda essa generosidade, mas bebida é bebida, não tem por que desperdiçar. Só que a Arlequina ainda acha meio nada a ver um acordo injusto desses, já que eles foram arrastados até ali pra lutar na guerra. E realmente eles falam que foi péssimo no começo, mas não é mais. Já que eles lutam na linha de frente, foi dito pra eles que eles terão o comando desse lugar. Desde que não caia sob o controle do Império, o reino não se importa. E eles até achavam que eram vilões, mas até que não é ruim saber que o reino depende deles. Mas o esquadrão pergunta se eles emburreceram de tanto beber, porque vilões são sempre vilões. Tudo isso só porque o reino mostrou um mínimo de gentileza. A ignorância é mesmo uma benção. Só que o pé de feijão ri porque não é à toa que eles se sintam assim. Porque eles são absurdamente fortes comparado aos monstros, por isso que eles não entendem como eles se sentem. Eles são especiais. Desse jeito de manhã, o nosso esquadrão já tá partindo pro helicóptero, mas a Harley parece que pediu a frigideira de ontem pro monstro. Porque frigideiras são a arma suprema. Aí o cara de barro dá tchau pros pequenos servos, mas o pé de feijão fala que vilões não se curvam a ninguém e eles são vilões como eles. Aí jornada longa caminho num mundo desconhecido, brigas pra todo lado, mas eles finalmente conseguem chegar à montanha onde o helicóptero tá. E a Harley vê um pássaro ali, só que eles chegam mais perto e o pássaro, na verdade, era um dragão. Parece que ele tá usando o helicóptero como ninho. E eles chegam à conclusão de que uma equipe de fracotes com equipamento porcaria não parece o ideal pra matar um dragão. Além de que o dragão devia ser o último boss, né? O clímax da história. E o pistoleiro fala que ele só precisa de uma besta porque viu usarem uma pra matar um dragão em Game of Thrones. Mas de qualquer jeito, o helicóptero tá cheio de equipamentos e munição, então eles não podem desistir e voltar de mãos abanando. Mas o esquadrão nem tinha pensado nisso, e o cara de barro fala que vai assumir o controle. Assim ele começa a se transformar. Garras, cauda, asa. E sai isso daí que o esquadrão começa a apostar se é um gatinho, um cachorro ou um passarinho. E o cara de barro chega à conclusão que parece que a química não foi boa. Aí o pistoleiro começa a zoar ele de ator de meia tigela que não consegue nem seduzir um dragão. Mas parece que essa não é uma boa hora pra discutir, porque o dragão ouviu todo esse barulho e tá logo atrás deles. E o cara de barro fica animado porque isso sim é um Isekai. Dessa maneira começa a perseguição, o dragão solta bolas de fogo como num Isekai. Aí o pistoleiro resolve se esconder, mas parece que não foi uma boa ideia. E agora é a vez da Harley, ela até faz os malabarismos, mas só consegue fugir. Nisso o Rick fala que vai bolar um plano, mas nesse meio tempo o Nanaue foi pego pelo dragão. E o esquadrão só acha bem inesperado que nunca viu um dragão preferir peixe a carne. Pelo jeito a alimentação saudável tá mesmo na moda. Mas o Rick fala pra parar de palhaçada que eles têm que salvar ele. E o pistoleiro parece que tem uma última bala. Com isso, o cara de barro faz uma muralha enorme pra impedir a passagem do dragão e fala pra aproveitar pra eles pegarem as armas agora. E o pacificador e o Rick que vão atrás. Já o pistoleiro tá preparado pra dar o último disparo. Então ele atira, mas é óbvio que uma bala não vai fazer nem cócegas no dragão, que cospe o Nanaue numa bola de fogo. Só que parece que ele tá bem, só tá com um pouquinho de calor. Mas o poder do cara de barro não parece muito útil porque as chamas do dragão secam a lama, que já tá bem na frente deles. Assim a Harley se lembra da arma suprema que ela carrega, a frigideira, que aumenta de tamanho. E quando o dragão vai soltar outra bola de fogo, ela pula pra cima e simplesmente ricocheteia a bola de fogo. Parece que frigideiras realmente detonam. Mas o dragão não foi derrotado só com isso e o pistoleiro tem que salvar a Arlequina. E começa a gritar pros dois lá em cima pegarem as armas logo, só que ninguém responde. Nisso a nossa menina simplesmente desce e fala que vai dar uma olhada. Lá em cima parece que os equipamentos e munições estão todos intactos. E o Rick acha um radinho. Já o pacificador acha outra coisa que pode ser útil. Nisso a Arlequina já subiu lá e acha outra coisa interessante. Uma bazuca. E chama o pacificador lá embaixo que tá sofrendo com o dragão e joga entrega especial pra ele. E como se o esquadrão tivesse sempre lutado juntos, bem entrosados, o pacificador chama a atenção do dragão com alguma coisa que faz ele ficar desesperado, o cara de barro segura ele pela cauda com uma mão gigantesca e agora é a hora do pistoleiro mostrar como se mata um dragão. E acerta logo o pescoção do dragão que começa a pegar fogo. E quando ele começa a se debater desesperado, bate nas pedras, cai tudo em cima dele,
Um efeito dominó bem grande, mas no final das contas, ele acaba caindo colina abaixo. E quando o pistoleiro parece que vai cair também, o nosso Nanaue aparece para salvar ele. Aliás, reconhecer que ele fazer trabalho muito bom. Mais tarde, o pistoleiro tá todo feliz porque tem munição agora, e o cara de barro pergunta pro pacificador como ele conseguiu fazer o dragão parar. E ele mostra um ovo, provavelmente o ovo dela. Não é à toa que ela ficou tão desesperada. Assim ele pede a frigideira pra Harley que ele quer fazer um omelete de ovo de dragão que nunca provou. Mas ela fala que nem ferrando porque isso foi uma crueldade. Pelo jeito até a Harley tem seus valores. Só que o ovo começa a quebrar e nasce um dragãozinho. E parece que ele acha que a nossa menina é a mãe dele. Mas o pistoleiro fala pra ela abandonar essa ideia porque essa coisa vai ficar enorme como a mãe. Só que ela tá ignorando tudo e fala que tem que dar um nome pra ele. E que tal Arthur? E parece que o dragãozinho gostou. Aí o cara de barro pergunta o que bebês dragões comem e o pistoleiro fala que deve ser peixe, né? Tadinho do nosso Nanaue. Do lado de fora, escondido, o Rick contata a Amanda Waller. O radinho realmente funciona e ele contextualiza ela sobre tudo. Desse jeito, sobre a equipe de reconhecimento antiga, pode se livrar deles. Voltando pra dentro do helicóptero, o pacificador fala que não tem mais salvação, o dragão fez um bom estrago nele. Vão ter que voltar a pé. Assim todo mundo voltando, carregando os equipamentos, a Harley com seu pet novo, mas ela começa a sentir um cheiro estranho. Então eles dão a volta na colina e a fortaleza tá em chamas, com 2 indivíduos em cima deles que não parecem ser humanos comuns. Que episódio rápido, cara. As coisas estavam acontecendo num pacing muito rápido. Confesso que eu não sou tão inteirado assim no mundo da DC, então eu não sei quem são os 2 vilões ali. E eu tô do lado da Harley, se eu pudesse estar no Isekai, eu queria ter um dragão de estimação também. E já é a segunda referência a Game of Thrones nessa série. Será que a Max tem pouca influência nesse anime? Mas é isso, bom episódio no geral. Se vocês gostaram, deixa o like, por favor, que ajuda bastante. Se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam, se vocês conhecem aqueles 2 últimos vilões lá. E é isso. Tamo junto, valeu, falou!